Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando dia 28 de dezembro, sábado, é isso? Sábado, aquela época que a gente se perde. Galera, acabei não gravando ontem, né? Tava fora do Rio de Janeiro, ficou difícil de gravar e a gente sabe, até peço desculpas, né? Para vocês que eu sei que sentem falta, assim como eu senti falta de não termos o conteúdo de ontem, mas acontece, pode ser até que, né, já tenho falado aí, eu tire alguns dias aí de folga, né, mas sempre que posso tô gravando, porque mesmo de férias, né, Botafogo de férias, as notícias estão frenéticas, como essa que eu botei na thumb do Arthur Jorge, vou falar já já. Arthur Jorge fica, Arthur Jorge sai, parece que tudo indica que o Arthur Jorge não segue no Botafogo, inclusive o Botafogo já trabalha exatamente em cima disso. Vou falar já já de toda a situação que envolve o treinador ainda até esse momento do Botafogo. Gente, foi divulgado ontem, né, uma ilustração muito legal com os jogadores das 32 equipes envolvidas no Super Mundial da FIFA, né, de clubes, e todo botafoguense ficou orgulhoso de ver o nosso Pantera, nosso Luiz Henrique ali na parte central, né, da ilustração, representando o Botafogo. Tem o troféu ali mais à frente, né, o troféu desse primeiro Super Mundial, e o Botafogo em posição de destaque absoluto, né? O Luiz Henrique está ali ladeado pelo Haaland do Manchester City, pelo Messi do Inter Miami e também o Vinícius Júnior do Real Madrid. São as equipes que estão ali justamente no foco principal desse Mundial, o que obviamente nos dá um enorme orgulho, né? E o John Textor depois até comentou que é justamente onde nós pertencemos em 2025, ou seja, o Botafogo reinserido, né? Fazendo jus aí à nossa história gloriosa, o Botafogo ali entre os grandes clubes do mundo, né? Entre os grandes craques, né? Porque o Inter Miami aí é uma equipe, obviamente, muito menos tradicional, mas, claro, o jogador Lionel Messi, melhor jogador do mundo, enfim, grande craque da Argentina. Então, Luiz Henrique ali inserido, né? Como eu disse, ao lado de Haaland, Vinícius Júnior, Messi, né? Muito bacana. Isso mostra, né? Inclusive para os haters, né? A importância do Botafogo no cenário mundial, na história do futebol mundial, né? A gente sempre soube disso, mas é bacana ver esse reconhecimento. Galera, lembrando, né, que o Botafogo tá no grupo B, né, o chamado Grupo da Morte, com PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders, né? Time americano, tem um mosquito aqui, time americano que inclusive será o nosso jogo de estreia, né? Lá no Lumen Field, dia 15 de junho, horário de Brasília, 23 horas, né? Tem aquela diferença do fuso horário, então 23 horas a nossa estreia, dia 15 de junho. Vamos falar agora das contratações. O Botafogo segue trabalhando de forma muito discreta, né? Não em termos de busca de jogadores, né? O Botafogo está tentando realmente reforçar o elenco. Discreta que eu digo, né? Tentando sem vazar nomes para a imprensa, né? Um nome que vazou, por isso que a gente comenta aqui, foi do Marlon Gomes, né? Um jovem volante de 21 anos, revelado no Vasco e vendido para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 12 milhões de euros, tá? Inclusive o Marlon já teve na seleção de base, acho que foi aquela seleção de base comandada pelo Ramon, né, que acabou não se classificando para as Olimpíadas de Paris, enfim, de qualquer maneira é visto como um jogador muito talentoso e que tem jogado bem lá na Ucrânia. A gente sabe dos problemas aí políticos, né, que envolvem o país, e até por isso o Botafogo tem conversado com o jogador antes mesmo de conversar com o Shakhtar, né, para primeiro entender questão de base salariais e tal, e esse acerto está muito próximo de ser feito, para então o Botafogo conversar com o Shakhtar em termos de
adquirir o jogador de forma definitiva. Seria um jogador ali para ocupar a posição que era do Tietê, né? Que curiosamente está indo justamente para o Vasco, né? Falando de Tietê, o Botafogo se despediu ontem oficialmente do Tietê, né? Usou aquela arte ali que tinha a imagem dele ainda criança com a camisa do Botafogo da 7up, né? A camisa de 95. Depois também postou vídeos engraçados do Tietê, sempre alto astral, né? Então o Botafogo se despediu ontem do Tietê, do Marçal também, agradecimento ao Marçal que, abrindo aspas, né, sempre cresceu muito, né, nas finais e tal, e que eu acho que foram justas homenagens. Eu acho que hoje em dia a gente tem que só tomar um cuidado, porque às vezes, né, não estou falando do Botafogo em si não, estou falando da gente torcedor, né, a gente logo fala assim, pô, o cara é ídolo, é muito ídolo. Eu acho que no caso aí do Tietê, principalmente o Tietê e o Marçal abaixo, porque jogou menos, né, pelo Botafogo, os jogadores que o Botafogo tem que ser grato, a torcida tem que ser grata a eles, mas não entram, né, nesse panteão de ídolos, né, e aí vou dar agora sim uma cornetada, né? Eu acho que não tinha que ter postagem de agradecimento ao jogador Pablo. Nada contra, né, o ser humano, né? Como diria Faustão, a figura humana Pablo, nada contra, né? Não o conheço, mas eu acho que, né, desnecessário. Até porque se você vê lá as postagens, né, de obrigado Pablo, né, uma série de comentários, todo mundo ali, ou grande parte, brincando com a situação que o jogador só atuou 15 minutos pelo Botafogo, né, nesse ano de 2024, acabou fazendo parte do elenco campeão brasileiro, campeão da Libertadores, mas desnecessário, acho que tinha que passar em branco, né, um jogador que veio, ficou às voltas aí com uma lesão, né, ninguém tá aqui, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ninguém tá dizendo que o jogador não se esforçou, né, acontece, uma lesão, e não participou, né? 15 minutinhos não fez dele, ao meu ver, um jogador que merecesse uma postagem, né? Então, é a minha opinião, quero saber a sua opinião. Se vocês acham que o Botafogo acertou, de repente, não, fez parte do elenco, tem que mesmo que agradecer, se despedir, eu acho que Tietê e Marçal, beleza, mas também colocando bem claro que são jogadores que foram extremamente úteis, mas não são ídolos, né? Não são ídolos. Eu tomo sempre muito cuidado para usar essas palavras, né? Porque acho que ídolos, o Botafogo tem muitos ídolos, mas assim, né, estão ali em outra prateleira. Um cara que eu acho que realmente se tornou um ídolo, né? E tanto é que não se fala mais aquela expressão, aquela brincadeira que existia na primeira passagem dele pelo Botafogo, né, que era o Cragre, né, é o Júnior Santos, né? O Júnior Santos foi cada vez mais mostrando, né, o seu talento, a sua qualidade, né, os seus golaços, né, muitos golaços, e aí o Júnior Santos foi ganhando um lugar especial no coração da torcida. Esse sim, um jogador que merece, né, um espaço, e ainda tem muita coisa a fazer pelo Botafogo, né? Esse ano ele jogou 50 jogos, foram 20 gols, com 5 assistências e, claro, né, o gol mais importante, o gol do 3-1 ali, né, de muitos gols importantes do artilheiro da Libertadores, né? O Júnior Santos foi fundamental, especialmente ali no início. Depois ele também convive com uma lesão, né? Demora a se recuperar e tem um final, né, digno de filme de Hollywood, né? Um final feliz com a volta dele já na reta final da Libertadores e aquele gol ali fantástico, numa jogadaça, o terceiro gol da final da Liberta. Então, tô falando de Júnior Santos pelo seguinte, a imprensa turca está falando do interesse do Trabzonspor, tá? Equipe lá da Turquia, no futebol do Júnior Santos. Por enquanto, só uma sondagem, tá? Nada muito sério. Júnior Santos que tem contrato até dezembro de 2027, né? Renovou, não faz tanto tempo assim, com o Fogão, beleza? Passar aqui rapidamente uma lista de jogadores que o Botafogo já não conta mais, né? Jogadores que eram, alguns até, né, foram titulares durante um bom tempo, caso do Gatito, né? Esse sim, um cara que eu acho que a gente pode botar ali numa prateleira
acima, né, em termos de idolatria, por tudo que ele passou no Botafogo em 7 anos, né? Mas a listagem é a seguinte: Gatito, Adrielson, Pablo, Marçal, Hugo, Tietê, Eduardo e Oscar Romero, né? O Hugo ainda não está ainda totalmente certo, né? Mas a tendência é que ele saia. Então essa é a lista de jogadores até o momento que deixam o Botafogo, né? E claro, não é que eu esqueci não, mas o único titular até o momento que sai é Thiago Almada. Então esses eram jogadores importantes, né? Exceto o Pablo, que, enfim, deram a sua contribuição aí de formas diferentes ao longo, né, do ano e ao longo aí, como eu disse, do Gatito, de muitos anos, né, de serviços prestados. Galera, antes de falar do assunto Arthur Jorge, eu sei que vocês estão querendo saber aí os detalhes, né, do que parece ser o último capítulo ou o penúltimo da novela Arthur Jorge, falar da exposição O Eterno Glorioso, né, que começou ontem em General Severiano, vai até o final de janeiro, tá? Até o dia 30 de janeiro. Eu vou até comprar ingressos, porque lá pro finalzinho de janeiro, porque minha filha quer ir, tá doida para isso, só que ela tá viajando, né? Não tá no Rio, então eu provavelmente só irei já na reta final ali, em janeiro, né? Vou esperar ela chegar pra gente ir junto. Mas eu já vi algumas imagens, muito bacana, imersão na história do Botafogo, né? Aqueles telões ali em 360 graus, né? Em que um grupo, né? São sessões, enfim, que o grupo de torcedores ali, visitantes da exposição, entram e ficam se sentindo justamente parte, né? Daquelas imagens, né? Então tem imagens desde a fundação do Botafogo até imagens do vestiário do Botafogo, Marlon Freitas discursando, né? Aqueles discursos inflamados, emocionantes que tivemos esse ano, e também culminando, claro, com imagens do Estádio Monumental de Núñez, né? O Márcio Monumental também do dia 30 de novembro. Então também o torcedor que não esteve em Buenos Aires vai se sentir, né, literalmente dentro da festa dos mais de 40 mil torcedores alvinegros que invadiram a capital argentina. Então vale muito a pena, né? Como eu disse, não vi ainda, mas pelas imagens, né, já deu para sentir o nível da exposição, e também a declaração do curador da exposição justamente de que isso é apenas, né, uma pitadinha do que vai ser o Museu Botafogo, né? O Museu Botafogo, que tinha previsão até de ser inaugurado agora em dezembro, ficou para o primeiro semestre de 2025, até porque parece que temos novas histórias para contar, né? De 2024 no novo museu. Então que o novo museu realmente vai estar espetacular, né? Mostrando a história do Botafogo, que se confunde com a história da cidade do Rio de Janeiro, e também traçando um paralelo com a história da humanidade, né? Daí do século passado e século atual, né? Eventos mundiais e o Botafogo, né? Traçando, como eu disse, esse paralelo muito bacana. Olha, tô realmente ansioso para conhecer o Museu Botafogo, mas por enquanto, né, um trailer disso, digamos, é essa exposição O Eterno Glorioso. Tem que entrar no site, tá? Museu Botafogo, para conseguir ter informações aí sobre tickets, beleza? Agora sim, vamos falar do assunto Arthur Jorge. E eu estava vendo, né, o Medeiros, do canal do Medeiros, além do blog do Diogo, também do Globo, né? Parece que agora é definitivo, né? O Botafogo já não conta mais com o Arthur Jorge para 2025. O treinador, inclusive nesse sábado, dia 28, deve estar se deslocando de Portugal, onde passa férias, até Doha, no Catar, para acertar detalhes finais com o Al Rayyan, né? Ao que parece, existe até já um pré-contrato do treinador com o clube Qatari, né? E por isso que o Botafogo não fez nenhuma proposta, né, aí de renovação, de aumento de salário, né? O Arthur Jorge tem contrato com o Botafogo, né? Seria, na verdade, uma mudança aí com números maiores, né, de salário para o Arthur Jorge. O Botafogo nem fará isso, porque entende que o treinador português já está decidido, definido, né, e já com seu destino
pronto, né, para 2025, o mundo árabe, especificamente o Al Rayyan do Catar, né? Como eu disse, parece até que já existe, né, um pré-contrato nesse sentido. Obviamente que isso não caiu bem dentro do Botafogo. Essas últimas entrevistas do Arthur Jorge, desde a reta final do Brasileiro, né, até 2 dias atrás, também não foram bem digeridas pelo Botafogo, porque ele tenta dar a impressão de que o futuro ainda está indefinido, de que ainda está observando, né, os movimentos do mercado e que ele vai buscar um projeto futebolístico buscando títulos, né? E o Botafogo vê isso apenas como um mise-en-scène, né? Um teatro, né? Por parte do Arthur Jorge, já que já estaria tudo acertado, né, para essa mudança, né, para o futebol do Catar. Então é chato, né? Eu fico com um sentimento assim, ao mesmo tempo que, óbvio, né? Acho que o torcedor alvinegro tem uma grande gratidão, né, pelo trabalho do Arthur Jorge, e acho que a gente imaginava o Arthur Jorge cumprindo pelo menos esse contrato de 2 anos, né? Quem sabe até mais, né? Porque a gente olha até para o próprio Patrício, né? O Abel Ferreira no Palmeiras, que já faz um trabalho longo, né, de 4 anos aí à frente do Palmeiras. Eu acho que o Arthur Jorge tinha tudo para fazer algo semelhante. Certamente seria muito bem recompensado, né, pelo John Textor, mas, enfim, a gente acaba vendo aí uma novela meio que repetida, né, que nos faz lembrar um pouco a situação do próprio Luiz Castro, né? Acho que a gente tem que separar bem as coisas. O Arthur Jorge fez um trabalho fantástico, foi um cara que soube, né, digerir muito bem tudo o que passou, né, em 23, quando ele chega aqui, ele consegue passar uma borracha naquilo tudo e preparar uma equipe que fez história, né, fez história e conquistar 2 grandes títulos de uma maneira assim espetacular. Mas infelizmente, né, nem tudo na vida, né, por isso que o futebol é apaixonante. O futebol acaba sendo um pouco uma cópia, né, da vida, né. Às vezes a gente tem essas decepções. Eu me sinto, né, um pouco decepcionado. Claro que é direito dele buscar, né, um mercado, enfim, onde ele vai ganhar mais, né, cada qual. Às vezes a gente não sabe também detalhes, né, maiores. Talvez até tenha aí alguma entrevista em que ele possa explicar melhor a situação e dar a versão dele, né. Acho que isso também é importante, a gente ouvir os lados, mas a impressão que dá, e por essas notícias, o Botafogo já não conta mais com o Arthur Jorge. O Textor, inclusive, fez uma postagem ontem, brincando, né, falando: olha, os principais craques do Botafogo seguem no Botafogo, e são várias imagens do pessoal, né, da comissão técnica, do scout, diretores, né, e nenhuma dessas imagens tem o Arthur Jorge, né. Então também alguns viram isso aí até como uma certa alfinetada no treinador. Por enquanto a gente grava esse vídeo, Arthur Jorge ainda é o técnico do Botafogo, mas parece só uma questão aí de tempo, né? O Botafogo, inclusive, aguarda o pagamento da multa rescisória. Isso aí não vai ser difícil, porque a gente sabe, né? A multa dele não era uma multa alta, 2 milhões de euros. Vai ser paga aí pelo Al Rayyan, e aí sim o Botafogo fará algum comunicado oficial sobre a saída do Arthur Jorge. Uma pena, né? A gente fica triste porque temos aí um ano com muitas competições. Logo no dia 2 de fevereiro já temos uma final contra o Flamengo, nosso principal rival lá em Belém. Depois, na sequência, finais contra 2 jogos contra o Racing também, disputando outro troféu, Super Mundial no meio do ano. Eu acho que tinha tudo para ter uma sequência, né, o trabalho do Arthur Jorge. Acho que ele pegaria, né, a gente tem essa expectativa de um Botafogo ainda mais forte, né, mesmo com todas essas saídas que eu falei aqui, né, que a gente lamenta algumas delas, né, especialmente aí do Almada, mas o Botafogo vai repor, não tem dúvidas alguma que o Botafogo vai repor com peças até, né, se possível, até jogadores até melhores, né? Essa
esse é o projeto do Textor, esse é o projeto do Botafogo, então não dá para dizer que o Arthur Jorge está saindo por conta de não ter um projeto esportivo que o agradasse, né? Mas são escolhas na vida, né? Todos têm direito, mas é aquele sentimento, né? Eu fico pelo menos um pouquinho aquele nó na garganta e certamente John Textor já está aí olhando o mercado para que a gente tenha um novo treinador e quem sabe aí possa fazer a gente esquecer um pouquinho, né, essa saída aí do Arthur Jorge. Beleza, galera? Deixa seu like, faça seu comentário, né? E se inscreva no canal, beleza? Tamo junto, fogão pra cima, sempre. O Botafogo é maior que qualquer nome, né? Isso é importante a gente sempre lembrar. O glorioso, o mais tradicional, né? É tempo de Botafogo.